Meus queridos, vamos lá para a nossa aulinha de português, pontuação, e nós vamos agora trabalhar novamente com o texto O Galo e a Pérola. Vocês se lembram que a tia Vilma leu esse texto, vocês ouviram o áudio, depois eu pedi que vocês escrevessem a história, registrassem a história através do entendimento que vocês tiveram pela leitura. E depois, na próxima aula, a tia Vilma pediu que vocês escrevessem o texto que vocês registraram no livro Ler, na página 189, onde está lá produzindo o texto e refletindo sobre a pontuação. Hoje, continuaremos trabalhando com esse texto, mas agora a tia Vilma vai aqui com vocês explorar exatamente a pontuação. Por quê? Vocês, na outra atividade, eu pedi que vocês refletissem sobre a pontuação. O texto é o mesmo, mas que vocês pensassem em como pontuar as ideias do texto. Aqui eu vou fazer como uma correção. Eu vou, então, demonstrar para vocês a pontuação exatamente aquela que garante a exposição das ideias pelo autor, ou seja, como o autor, ao escrever o texto, ele garantiu a exposição das suas ideias da maneira como ele pensou, né? E a pontuação vem fazendo isso. Então, vamos lá. Aqui eu já até havia gravado e eu fui escrevendo o texto para vocês, mas eu tive que refazer porque o vídeo virou. Então, o galo e a pérola. Olha aqui, um galo estava ciscando. Olha aqui, introduziu um galo. O que o galo fazia? Estava ciscando, vírgula, porque expôs essa ideia inicial aqui. Procurando o que comer no terreiro. Então, o galo estava ciscando. Por que vírgula? Porque em seguida vem uma ideia posta, dando complemento a essa ideia inicial. O que ele fazia ciscando? Para que ele ciscava? Procurando o que comer onde? No terreiro, vírgula. Porque aqui também essa ideia posterior está lá complementando a ideia inicial que é o galo estava ciscando. Para que e onde, né? Agora, vírgula, por quê? Porque ainda continua a ideia complementando a ideia inicial. Então, vamos lá. Ele estava procurando o que comer no terreiro. Quando, quer dizer, ó, nesse tempo em que ele ciscava, encontrou uma pérola. Então, aqui, ponto. A ideia ficou completa. O galo que estava ciscando, para quê? Procurando o que comer. Onde? No terreiro. Quando, quer dizer, nesse tempo, ele encontrou uma pérola. Tá claro, né? Mas por que continua aqui no mesmo parágrafo depois do ponto? Porque está falando sobre o galo, que é quem iniciou a ideia no primeiro parágrafo. Então, ele então pensou. Quem que é ele que pensou? O galo, né? Então, aqui vem 2 pontos, por quê? Porque vem antecipando para nós que a sequência que virá aqui do texto, no próximo parágrafo, é a exposição, a representação do pensamento do galo, como ele pensou. Então, se é o pensamento do galo, é a ideia que ele teve, e como ele, para colocar a ideia dele, como se ele estivesse dizendo, porque é a expressão da ideia que ele teve, então tem que usar o travessão. Por quê? Porque é a ideia do galo, não é a ideia do autor, é o que o galo pensou. Até então, nós tínhamos aqui uma ideia que o autor expunha. Agora, aqui, o autor está dando espaço para expor diretamente a ideia do personagem, do galo. A ideia aqui é a do galo. Se fosse um joalheiro que te encontrasse, vírgula. Por quê? A ideia não está completa. Se fosse um joalheiro que te encontrasse, não tem sentido, mas aí vem o complemento. Ia ficar feliz. Então, aqui complementou a ideia. Se fosse um joalheiro que encontrasse a pérola, ficaria feliz. Ponto, porque a ideia está completa. Mas continua no mesmo parágrafo. Mas, para mim, uma pérola de nada serve. Continua expondo o pensamento do galo. Para ele, uma pérola de nada serve, mas para mim, né?
uma pérola de nada serve. Aí vem aqui, neste texto, está utilizado ponto e vírgula. Por que está utilizado ponto e vírgula? Porque ele está afirmando categoricamente que a pérola de nada serve para ele. Poderia até finalizar aqui, se quisesse. A ideia está completa, mas não, ainda o autor quis ainda inserir mais coisas no pensamento do galo. E aí ele continua registrando o pensamento do galo. Seria muito melhor encontrar algo de comer. Então, olha aqui todo o pensamento do galo. Se fosse o joalheiro que encontrasse a pérola, ia ficar muito feliz, mas para mim uma pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer. Ficou claríssimo aqui o pensamento do galo explícito colocado, né? Fim, porque o que ele queria? Comer. Não era para isso que ele ciscava no terreiro, procurando algo para comer? E aí, vamos lá. Aqui terminou o pensamento do galo, exposto aqui através da representação da ideia que ele teve, do pensamento que ocorreu, e aí encerra-se o segundo parágrafo e prosseguindo o texto. O que aconteceu depois que ele encontrou a pérola e depois que ele teve esse pensamento? Deixou a pérola onde estava e se foi. Então, ele encontra a pérola, olha lá, estava ciscando, procurando o que comer e encontrou a pérola. E aí ele pensa, ai meu Deus, né? Se fosse um joalheiro que encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim, essa pérola de nada serve. Seria muito melhor encontrar algo de comer, porque era exatamente o que ele estava procurando. Então, o que aconteceu depois que ele encontra a pérola e pensa a respeito? Deixou a pérola onde estava e se foi. Ou seja, deixou a pérola ali, porque não servia para ele, e se foi, saiu dali, foi para outro lugar, continuando a procura de algo para comer. Ele saiu dali e se foi para procurar alguma coisa que lhe servisse. Olha a palavra servisse, que aqui nós vamos lembrar da ortografia, né? Olha o som IC aqui, esse som registrado com 2 S, por quê? Porque service vem de servir, que representa algo acontecendo, servir para alguma coisa. Então, isso aqui é um verbo. E quando esse som, ele representa aqui uma ação, um verbo, então esse som IC é grafado com 2 S, tá bom? O som IC com 2 S. Então, para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento, porque era o que ele realmente procurava, alimento, tá certo, crianças? E aqui finaliza, ponto final, tanto no parágrafo, no terceiro parágrafo, como também é o desfecho da história, como a história termina, certinho? Por que a tia Vilma tá aqui? É uma exposição da pontuação utilizada pelo autor ao expressar as suas ideias, para produzir esse texto. Então, vocês irão comparar a pontuação aqui, né, colocada e utilizada pelo autor, com a pontuação que vocês colocaram no livro Ler, na página 189, e vão comparar. No que vocês acertaram ao pontuar o texto de vocês, atendeu a ideia do autor, e isso que vocês irão comparar. O que vocês irão fazer? Depois disso, que vocês então verificaram, podem então usar a pontuação do autor, colocar lá no texto de vocês, de acordo com o que está colocado aqui, para garantir exatamente o que o texto nos trouxe como ideia, como o autor, ao produzir o texto, ele expõe as suas ideias, que são garantidas pelos sinais de pontuação, tá bom, crianças? Um grande beijo!